Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Robério, vice-pastor aqui do Maria Pires, aqui da congregação, da igreja do Ministério Boa Esperança, Palmeiras, Goiás. Essa tarde, 1º de setembro, estava aqui na igreja, congregação, e um título de palavra me chamou muita atenção: em Deus temos vida eterna. Você já parou para refletir sobre a vida que tu tem vivido? Sobre o sentido dela, para que tem sido? Será que o figurar da tua vida hoje está sendo simplesmente para olhar, falar, dormir, trabalhar e pronto? Você já parou para entender que como Deus nos deu a vida em Cristo? Você já parou para entender que sem o Senhor é muito mais complicado? E certamente sabemos que todo aquele que permanece em Cristo, ele tem vida. Deus prometeu a vida eterna a todos os que crerem em Cristo como seu Salvador. A quem você tem olhado quando você tem precisado de resolver alguma coisa? Com quem você tem conversado, dialogado, tentado entender, colocado as coisas limpo? Com quem você tem repassado e dividido a tua vida? Tem muitos projetos de Deus chamado vida, que a palavra muitas das vezes não tem alcançado por conta do meu e do seu e do nosso testemunho. Como assim, pastor? É que as pessoas só vão vir para a casa do Senhor se verem acontecer aquilo que a palavra diz que é necessário que aconteça. A ovelha, ela só vem até o pasto se ela vê que tem alimento. Sabemos que certamente a vida está em Cristo, porque no livro de João capítulo 3, versos 16 e 17 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa perecer? Perecer é quando o sinônimo de tudo que você fez está dando errado. Perecer em situações, perecendo às vezes na vida financeira. Você lembra aquela tempestade que aconteceu com os discípulos, que Jesus estava andando por cima das águas? Os discípulos estavam quase a perecer. Eles podiam morrer, mas no momento que Jesus sentiu que eles estavam perecendo, Jesus começa a andar sobre as águas para tirar aquela situação, porque Ele o amava. Eram os que Ele próprio escolheu, que estavam passando e perecendo. Mas é necessário que você entenda o que estamos fazendo com a vida que Cristo nos deu. Será que tem pessoas que se espelham em nós? Tem pessoas que colocam a sua confiança em nós? A palavra, a chamada Bíblia Sagrada, ela tem o poder? Tem. E por que não tem mudado? Por que simplesmente eu venho para a igreja, escuto a palavra de Deus e a minha vida não muda? É porque eu não obedeço a palavra de Deus. Eu obedeço as palavras e conselho de pessoas. Você sabe que quando Eva deu ouvido aos conselhos da serpente,
a sua família começou a perecer. A sua família começou a acontecer algumas coisas. Chegou a perecer muitas coisas diante daquela situação. Era um simples diálogo. Diante do diálogo, alguma coisa vai ser oferecida. Pode ser um aperto de mão, pode ser um abraço, pode ser que aquelas palavras te machuquem. O que você tem feito com o seu tempo em vida para Deus? Se Deus deu o seu único filho por amor à nossa vida, para que todos nós que cremos não perecemos, mas temos vida eterna. Como assim vida eterna? Sabemos que o nosso Deus, Ele nos capacita para nos fazer entender qual o motivo de viver eternamente. Qual a garantia disso? O próprio Cristo, que morreu por nós, nos deu possibilidade de sermos pessoas hoje chamadas e reconhecidas como os filhos de Deus. Nem você nem eu daríamos conta de pagar o preço que o nosso Cristo Jesus pagou. Então devemos alinhar a nossa vestimenta, devemos ser espelho, ser pessoas que amam pessoas, abraçar, às vezes até quem não nos abraça, perdoar, mesmo sem muitas das vezes sermos o culpado da ação. Como é que eu devo fazer isso? Só em Cristo. Porque o nosso sentimento de ser humano não suporta, mas a grandeza de Deus nos transforma, é de dentro para fora. O homem, ele vê a tua aparência, o homem, ele vê o que você é pelo que você tem, mas Deus, ele conhece o profundo e o escondido, assim como ele falou com Daniel. Ele conhece as tuas atitudes, ele conhece o que tu tem feito, quando tu tem sentado diante de pessoas. Nos relata o salmista, capítulo 1, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas não são assim os ímpios. Você é como uma moinha que espalha. Mas o juízo do justo será diferente. Onde você quer chegar com essa palavra? É porque nós devemos nos justificar em Deus. Mas é a palavra que nos justifica. Sim, a palavra nos justifica, mas devemos viver conforme o que ela pede. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. E o seu vizinho? O seu irmão? É aquele irmão que chega lá na igreja lá, você tem dado a paz para ele? Você tem paz? Reflita nisso. Então Jesus afirmou a sua ressurreição e a vida. Quem crer em mim não morrerá, mas viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá.